Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando a mais uma notícia importante no tricolor. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, concedeu uma entrevista ao canal Eduardo Tironi, explicando os próximos passos no mercado do tricolor para o próximo ano. O dirigente explicou que haverá uma redução no elenco, juntamente com o preenchimento de jogadores da base. Belmonte explicou que será feita uma avaliação ao término do Campeonato Brasileiro, nos casos de David, Erisson e Alexandre Pato. Michel Araújo vai permanecer, pois tem contrato com o tricolor até dezembro de 2024, e será testado como segundo volante. Veja. Eu acho que a gente vai fazer um ajuste fino, né? Mas o Dorival e o Lucas têm razão. Essa temporada a gente tem, contando os lesionados, 40 jogadores no elenco, contando os lesionados, né? O Dorival gosta de trabalhar com esse número aí, em torno de 25, 26, 27 de linha, com 4 goleiros para chegar em 31. A gente acha que para a temporada próxima, na nossa visão de diretoria, o ideal é 33 jogadores, né? 29 de linha, 4 goleiros. Então, e para sobrar brecha, que é o que o Dorival gosta também, o que a gente também quer, sobrar brecha para que esses outros 5, 6 jogadores sejam justamente esses jogadores de transição. Os meninos do Sub-17, do Sub-20, que vão e voltam, dependendo da necessidade e dos treinamentos, que é o que a gente quer. Então, sobrariam 6 vagas para a gente sempre estar trabalhando com esses garotos do Sub-20 e do Sub-17. Eles viriam, voltariam, e aí, eventualmente, tá bem, fica. Eventualmente, a gente tem uma contusão, fica. Mas seriam jogadores... Esse é o ideal nosso, que esse ano não foi assim, porque a gente acabou subindo muitos meninos da base, eles acabaram recheando mais o elenco, ainda tivemos as contusões, mas é isso, né? Hoje, vamos dizer, o Dorival fala entre 25 e 27, a gente pensa entre 27 e 29 jogadores de linha para a próxima temporada. Agora nós vamos fazer as avaliações, né, nesse restante de campeonato brasileiro. São vários jogadores, não só o Pato, mas o David também, que acabou tendo algumas lesões, o Erisson, são jogadores que a gente vai agora atingir, no momento que a gente atingir os fatídicos 45 pontos aí, a gente vai ter, acredita que vai ter uma margem de tempo para fazer bastante análise de jogadores, né? O Dorival também está apostando nisso. Então a gente não tomou ainda nenhuma decisão, sequer falou sobre essa questão. Que eu posso dizer do Pato que internamente ele foi importante, tem sido importante, é um jogador que não causa nenhum tipo de problema, não causou problema com nenhum dos treinadores. Então, assim, a situação de bastante tranquilidade, vamos esperar para ver como a coisa caminha. E já é um jogador, eu acho que nessa temporada ele vai... a gente já tem feito isso em alguns treinos, ele vai ser também testado nessa posição de segundo volante, como é o Dorival. O Dorival tem colocado. Como contra o Vasco ele fez, né? Isso, ele vai ser testado nessa função. É um jogador extraordinário, ao meu ver, porque ele joga em várias funções sempre bem. É um jogador absolutamente comprometido. Esse é outro jogador que, pela temporada que ele teve esse ano, lá no final do ano que vem, se ele mantiver a temporada que teve em 23 e em 24, a gente tem o passe fixado e a gente vai adquirir, porque é um jogador muito importante para o elenco, querido por todos, muito participativo e útil a todo instante. Então o Michel, a gente está muito, muito satisfeito com ele. Já em relação às saídas, o dirigente explicou-se a propostas para Alan Franco, Valse, Wellington e Luciano. Vamos ver. Belmonte, existe a possibilidade do Alan Franco sair para o Boca e o Valse ir para o futebol russo? Não tivemos nenhuma proposta nesse sentido para nenhum dos dois atletas. O Valse está naquela mesma situação que eu falei do David, do Pato, do Erisson, ele está sendo avaliado, o contrato dele também termina no final da temporada, ele também está sendo avaliado pelo Dorival e pela comissão técnica como todo. O Alan Franco tem contrato conosco e não teve nenhuma proposta do Boca, não chegou nada. Claro que se o Wellington sair, e é verdade o que você disse, né?
A gente até conversava, na época surgiu a gente tinha proposta de 2 times russos, né? E surgiu a coisa que não deu tempo, que a janela fechou, né? Quando, na verdade, não era nada disso, a discussão era que os times, ambos, queriam o Wellington naquela janela e a gente só aceitava liberar no final da temporada. E aí a discussão foi, e ela acabou não tendo um acordo, e aí todo mundo resolveu esperar. Mas eu acho que pode voltar a proposta. E aí a gente vai analisar o quadro. O Wellington só tem contrato com a gente até dezembro de 24. Então a gente já procurou para renovar, tem todas essas questões, vamos ver como vai ser. Mas por enquanto, com o elenco que a gente tem hoje, a lateral esquerda está resolvida, ao nosso ver. O Luciano foi um jogador também muito importante para a gente, porque o Luciano é um jogador grande do elenco de São Paulo, né? Um jogador que está lá há muito tempo, né? E o comportamento dele não é fácil. O jogador que vem sendo titular ao longo da temporada quase que inteira, não jogar as finais, e o Luciano foi muito positivo, ajudou demais os demais atletas, o Nestor que entrou, ajudou muito, não nos causou nenhum tipo de problema. Como você disse, é um jogador que tem gol, um jogador técnico, um jogador importante para a gente. A gente está tratando o Luciano como um jogador que tem todas as condições de continuar conosco no elenco. Mas ele recusou, por vontade de ficar também aqui com a gente nem negociou, porque foi uma recusa dele, nem chegou na gente, uma proposta lá do mundo árabe no meio do ano. Ele recusou porque ele queria continuar. Essa proposta nem veio para a gente. Então, agora eu não sei se vai vir uma nova proposta, e como você disse, é um jogador com 32 anos que pode eventualmente virar para a gente e dizer, eu preciso fazer um contrato de 3 anos lá fora, fazer meu pé de meia e tal, e a gente tem muito respeito, muita admiração pelo Luciano, então a gente também vai entender o desejo dele. O nosso desejo é que ele continue conosco, ele tem contrato mais um ano ainda, né? Tem um contrato de 24 o ano inteiro, então nosso desejo é que ele continue, mas a gente vai esperar também o desejo do atleta, a gente tem que levar em conta principalmente um atleta que já nos deu tanto quanto nos deu o Luciano. Por outro lado, Belmonte deu como certas as permanências de Rafinha e Lucas Moura. Já Jegson Mendes vai depender de seu desempenho para ficar no clube. Vamos ver. Hoje pela manhã, o Rui já fez uma reunião, né, com os empresários do Rafinha, e a coisa está andando muito bem. A tendência é que o Rafinha renove com a gente por mais uma temporada, até o final de 24. Está muito próximo, acho que é um anúncio que a gente deve fazer muito em breve. Eu acredito que o Rafinha está praticamente certo, mas faltam pequenos detalhes, mas que não vão impedir a renovação. E a gente tem um desejo enorme de renovar com o Rafinha, porque o Rafinha foi fundamental dentro e fora de campo, né? O Rafinha hoje é o principal líder, junto com o Caleri, do nosso elenco, um líder absolutamente positivo, vencedor, um líder que consegue transitar, é isso que eu digo, em todas as, né, entre todos os jogadores, os meninos de Cotia, os estrangeiros, os jogadores mais veteranos, os jogadores que estão mais tempo no São Paulo. Então ele é fundamental para a gente, então a gente vai estar fazendo um esforço, e o Rafinha também é muito feliz aqui, né? Ele é São Paulino de verdade também, quer jogar também a Libertadores, então acho que está muito perto. O Rafinha deve ficar conosco. Tem um detalhe, né, Tironi? Quando a gente fez quando a gente fez uma das lives com o Júlio, foi uma das lives com o Júlio Casares que ele anunciou em primeira mão a contratação do Rafinha. Não sei se você lembra disso, Tironi. É verdade. Estamos contratando. Aí o Belmonte ainda não é a renovação oficial, mas é um encaminhamento da renovação do Rafinha. Está muito encaminhado, acho que é questão mesmo de dia. Se não for nessa semana, no começo da próxima, a gente deve ter tudo certo com o Rafinha. Ele está muito feliz, ele está absolutamente integrado, tem uma relação incrível com a torcida, nossas chances aumentaram muito. Nós estamos conversando já com os empresários. Hoje tivemos mais uma reunião com os empresários, mas sem apressar nada, dando todo o tempo do Lucas. A decisão vai partir do Lucas. É claro que a gente quer que essa decisão seja o mais rápido possível, porque ela obviamente envolve o planejamento da próxima temporada. O planejamento com o Lucas é um, sem o Lucas é outro. Então a gente tem essa expectativa. O Lucas, de 0 a 10, tá quanto renovado?
Se depender, eu acho que assim, ó, vamos fazer uma meta. Se depender do São Paulo 10, eu acho que o Lucas hoje tá aí na casa de 7,5, 8. É nóis, então fechou. Então tá muito. Eu acho que tá muito perto. A real é a seguinte: o Lucas só não vai ficar no São Paulo se ele tiver uma proposta que é o último grande contrato do Lucas, um contrato de 3 anos. Então vamos dizer, se o Lucas tiver uma proposta hoje de um mercado como a Arábia Saudita, né, um mercado que pode pagar aí para o Lucas 10, 12 milhões de dólares por temporada. E aí ele optar por ser o último contrato da carreira dele. Peraí, eu vou porque é um dinheiro muito importante, aí nós não temos como concorrer. Eu acho que esse é o único caminho que eu vejo do Lucas não ficar no São Paulo. Eu não vejo, eu acho que a gente não perde para o mercado americano. Eu acho que a gente tem condições de concorrer nesse momento, em se tratando de Lucas, né? Eu acho que o Lucas na Europa, o mercado também, que se ele tiver, é o mesmo que ele já tem aqui, de valores. Então eu acho que só hoje é esse mercado da Arábia Saudita que pode fazer com que o Lucas vá embora. Mas ele está efetivamente apaixonado por jogar no São Paulo. Então eu acho que há boas chances. O Mendes tem sido menos utilizado. Então o Mendes, a gente avalia que se ele não, nesse restante de temporada, não foi utilizado, nós temos que colocar ele em algum lugar, em algum time, negociá-lo, porque ele não vai ter oportunidade. Segundo Belmonte, o São Paulo necessita contratar em 3 posições, a de centroavante se caso Erisson não permanecer, um ponta esquerda e também um meio-campo. Uma é um centroavante, né? Porque a gente tem o Caleri, e aí vamos avaliar o Erisson. O Erisson é um jogador que todos nós, inclusive o Dorival, acreditamos muito. Se ele tiver agora uma sequência daqui até o final do ano, conseguir se recuperar, foi um ano muito difícil para ele também. Se ele se recuperar e se firmar, com o Juan, que se movimenta ali também, em várias funções, o Erisson e o Caleri, tá tudo bem. Se o Erisson, na avaliação final, não se recuperou e a gente não conseguiu reempréstimo, porque o Erisson só vale se for um reempréstimo, a gente não vai adquirir o Erisson, né? Então, se for um reempréstimo, se a gente não conseguir, aí nós precisamos de um centroavante, e aí nós temos que trabalhar muito atrás desse centroavante. E a gente acha que precisa de um ponta esquerda de 1 contra 1. Destro. Tipo assim, ó, independente de ser destro ou canhoto, mas que tenha 1 contra 1 pela esquerda. Tipo Cebolinha, por exemplo. Né? O jogador, claro que é muito difícil, tá? O Tite chegou, ele é um jogador, mas é um jogador com esse perfil, que tenha 1 contra 1 pelo lado esquerdo do campo, que a gente ainda sente um pouco de dificuldade em alguns momentos disso. Pensando nas características que o Dorival gosta, e esses 2 jogadores, Pablo e Alisson, em razão do nosso esquema de jogo, ser um esquema que acaba desgastando demais esses 2 atletas, a gente pensa em alguma mudança no setor, trazendo talvez mais jogadores com esse mesmo perfil, né, de fibra rápida, de movimentação para o meio campo. Isso não desfazendo dos demais, né? O Luan teve uma melhora significativa nessa temporada física. O Luan está pronto fisicamente, então ele pode ser mais utilizado em circunstâncias de jogo, como tem sido o Gabriel. Para finalizar, o dirigente descarta a contratação de Everton Ribeiro, Benjamin Hohlheiser e Savarino. Ele afirma que não foi feito contato com nenhum jogador. Veja. Tem pergunta do Everton Ribeiro se teve algum contato e tal. Fábio Modesto, por exemplo, e mais um monte de gente. O Everton Ribeiro a gente monitora, claro, mas era também era um outro momento, né, com a chegada do Lucas e do Rames. O Everton era um jogador que a gente olhava com muito bons olhos em determinado momento dessa temporada, né? Quando depois as coisas com o Lucas e o Rames avançaram, aí acaba sendo jogadores que vão ocupar o mesmo espaço no campo. E aí a gente acaba não tinha tido nem grandes contatos, mas acaba deixando um pouco de lado nesse momento. O Benjamin Hohlheiser, do Estudiantes, o Vinícius Rodrigues pergunta, outro nome muito falado aqui. Um jogador que a gente acha extraordinário. A gente, agora posso dizer, quando estivemos na Argentina para um dos jogos
fez na Argentina. Tá. Não, agora, é um jogo que a gente foi fazer na Argentina, não lembro, contra o Tigre. São Lourenço? O Tigre. Tá. Contra o Tigre. Nós tivemos lá um encontro com o empresário dele. É um jogador que nos interessava muito, mas com a chegada do Rames, aí a gente acabou esfriando o nosso interesse, e ele também, naquele momento, ele ainda não estava no mesmo nível que ele está agora, ele cresceu também ainda mais, né? Então o valor dele de mercado também foi se elevando, mas acho um jogador muito interessante. Savarino se interessa? Não, assim, nesse momento, não. Nesse momento a gente não fez nenhum. Sendo bem honesto com vocês, estão saindo várias notícias, a gente ainda não fez nenhum contato a respeito de jogadores. Por quê? Nossa primeira reunião de planejamento ocorreu no sábado, lá no Rio. No sábado pela manhã, logo após o café, a comissão técnica, mais eu, o Júlio, o Rui, o Nelson, nos reunimos pela primeira vez lá no Rio para começar a falar do que a gente imagina do elenco. Ontem era folga da comissão técnica, mas eu, o Rui e o Nelson marcamos uma reunião com os scouts todos, para eles trazerem nomes e entenderem um pouco do que a gente está pensando. Eles também já trouxeram o nome, a gente analisou. Muito provavelmente no comecinho da próxima semana, aí já aqui em São Paulo, com o Muricy também se juntando a esse grupo, nós vamos fazer mais uma reunião de avaliação, aí já pensando em nomes eventuais, todos juntos, para a gente começar a construir, porque eu sempre falo, né, e estamos até atrasados, porque a gente gosta de pensar nos nomes da temporada seguinte, da janela seguinte, dentro da temporada, 6 meses antes, por causa justamente da nossa falta de recurso. Então, a gente pensa 6 meses antes, porque a gente acaba saindo na frente. Foi assim com o Eric, por exemplo. A gente acaba saindo na frente na negociação. O Eric, a gente sabia que não ia ter ele, só ia ter ele na próxima temporada. A gente viu uma oportunidade, foi lá e fez o negócio. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!